Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras do Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre o BBB 26. Tivemos prova do anjo, tivemos Jonas ganhando a prova do anjo, temos novidade no quarto branco e também tivemos coisas, né? Acontecimentos de Pedro dentro do Big Brother. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. E se você não quer perder nada do BBB 26, se inscreva no Espiadinha. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez que a gente está comentando todos os dias sobre o BBB 26. E agora sim, vamos começar falando sobre uma coisa leve de começo, que a gente teve o Marcelo, gente. Um Marcelo na festa foi um acontecimento sozinho, tá? Ele foi um entretenimento solo ali, porque teve muitos momentos que ele passou mal de tanto beber. Teve momentos ali que ele caiu ali, né? Ele, assim, colocaram ele lá no quarto, lá, depois ele foi lá no banheiro, vomitou, caiu da cama, caiu lá no chão da cozinha também. Ele foi entretenimento puro, tá? A festa acabou rapidinho pra ele, mas foi um momento marcante. Ele foi muito engraçado, foi assistindo. Teve situações ali dele respondendo qualquer coisa ali pros outros ali. Ele não lembrar de nada depois, durante a manhã. E vamos seguir na festa, que a gente ainda teve o seguinte, a gente teve uma conversa do Juliano, que o Juliano ele disse que o Pedro quer queimar Ana Paula por ela estar no paredão, tá querendo, né, falar sobre política, sobre religião, para Ana Paula ela se prejudicar aqui fora, para Ana Paula ela sair rejeitada, né, ela sair eliminada por causa de coisas que ela defende, né, de movimentos que ela defende. Então, não é algo dentro do jogo, e sim da pessoa. É isso daí que o Juliano tá falando, né? Que o Pedro ele tá usando essas coisas de fora para tentar atingir a Ana. E o Juliano ele também falou o seguinte: eu fico triste porque ela ficou mal. Eu não gostei de ver ela, a Ana Paula, desse jeito, porque a pressão que ele, o Pedro, colocou nela, ninguém tá colocando em mim. Ele olhou para mim e falou: eu joguei verde para colher maduro. Ele estava querendo isso quando falou de política. Ele estava querendo fazer de novo, propositalmente. Tem que parar de olhar como ignorância. É de propósito. E realmente, né, o Pedro ele tá fazendo tudo de propósito. Muitas coisas ele tá fazendo de propósito ali para tentar, não sei, sabe? Marcado ele vai ficar, né? Ele vai, mas eu pelo menos vejo que isso é uma estratégia ridícula que o Pedro ele está fazendo ali dentro da casa, que é, né, tentar ser um Davi Brito 2.0, que é infernizar todo mundo, aí quando todo mundo ficar com raiva dele, ele ser o coitadinho, ele ser o perseguido. Mas eu acho que hoje em dia, essa ideia, né, de tentar ser um Davi Brito 2.0, tentar ser um Lucas Penteado 2.0, eu acho que hoje em dia não cola, tá? Porque o público está mais atento. Eu acho que o público amadureceu o pensamento. E vamos seguir que a gente teve lá no quarto branco uma desistência. O Ricardo, ele desistiu do programa. Não levou nada, o homem. Não levou 50 mil, né? Porque 50 mil ficou para Lívia. Lívia, que desistiu lá do quarto branco, lá levou 50 mil. Ele não levou nada. Não levou nada, ele não tá aguentando mais de fome e apertou o botão e desistiu do quarto branco. Então, por agora, a gente tem 5 pessoas no quarto branco. E vamos falar de mais um acontecimento também, que a gente tem uma conversa ali dentro do quarto Sonho de Voar, voltando agora, né, lá para dentro da casa. A gente tem uma conversa lá do pessoal falando sobre o Pedro, né? Que a Ana Paula, ela tava dizendo o seguinte: o problema é que esse povo quer ver esse negócio, né? Quer ver o Pedro fazendo essas artimanhas, quer ver o Pedro fazendo essas coisas. Aí a Jordana falou assim: mas o cancelamento é sempre maior do que querer ver fogo no parquinho. E daí a Ana Paula, né, relembrou do Prior, né, que o Prior não foi bem assim. Aí o Pedro depois, ele entrou lá no quarto. Depois o Pedro, ele entra lá no quarto e a gente teve uma tretinha, né, um desentendimentozinho. Por quê? A Milena, que estava lá no quarto, ela chegou a dizer o seguinte: eu queria que a bebida subisse e tirasse os personagens das pessoas. Não ficar assim. E daí o Pedro sentiu que era pra ele. E ele falou assim: tá falando de mim? Ah, gente, mas tudo é sobre ele, né? E a menina falou assim: tô falando o quê de você? Tô falando com o cara aqui, né? Com o Marcelo ali desmaiado ali na cama. Tô falando com ele. O Marcelo lá desmaiado lá na cama, lá jogado. O Marcelo lá na cama, lá jogado. E daí a Ana Paula falou assim: ué, por que ela ia estar falando de você?
Aí a Milena continuou, né? A máscara serviu aí, Pedro? E o Pedro falou assim, não interessa pra você. Olha como ele tá nervoso. O Pedro tá nervoso, tá? Aprendeu, Pedro, de dar patada nos outros? Aprendeu com a Ana Paula? Aí a Milena continuou, né? Ah, você perguntou, né? A máscara deve ter caído. Meu papo era com o Marcelinho e chegou em você. E daí o Pedro falou assim, calado, consente, não sei. Não sabe nem a fala. Olha, tentou imitar um rico meu Kids, não conseguiu também. E a Ana Paula falou assim, Pedro, acho que não cabe. Acho que não cabe. Ela tá cuidando dele, né? Tá cuidando do Marcelo e você tá achando que é pra você. E assim, depois a Milena perguntou para o Pedro, aí sim, perguntou para o Pedro se o Pedro iria colocar as roupas dele lá na dispensa, né? As roupas da festa lá, porque senão eles tomam punição se eles não entregarem a roupa de volta. Aí o Pedro falou assim, tá pedindo pra eu tirar as roupas aqui? Que isso? Eu tiro, tá bom? Ah, gente, mas como é triste este cara, viu? Meu Deus do céu, como este cara, ele cria um vitimismo ali impressionante. Tudo ele quer se fazer de vítima. Ela fez uma simples pergunta se ele iria pegar as roupas da festa e colocar na dispensa. Só isso. Mas ele levou para outro lado, né? Ele aumentou isso de uma tal forma que é inexplicável. E daí a Ana Paula perguntou, né? Você vai deixar as roupas na dispensa? Você vai na dispensa deixar as roupas? Né? E porque daí a Milena daí complementou, senão a casa vai toda putar com nada, se tu não entregar. Olha, depois o Pedro ele foi entregar, tá? Depois o Pedro ele foi entregar as roupas lá. E falando ainda sobre o Pedro ainda, né? Porque difícil, né? Difícil. Depois da festa, ele foi dormir lá com o cowboy. Isso daí é uma informação muito importante, tá? O Pedro ele foi dormir com o cowboy de novo. E o Pedro, ele tava falando nada com nada, tá? Ele tava muito louco, o Pedro. Como sempre, né? E daí o Pedro, ele começou a falar que ouviu o Alberto, o cowboy, e o Babu falando mal dele, porque os dois estavam falando sobre peixe. E daí o Pedro falou assim, vocês cantando uma música, quando eu entrei aqui eu falava, você é um peixinho no aquário. Eu vi o Jonas e as pessoas cantando, e vocês estão falando mal de mim. Pedro acha que tudo é sobre ele. Gente, não é possível uma coisa dessa, não é possível um egocentrismo de tão alto nível. O cara, ele acha que tudo é pra ele, tudo. Ah, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. E lembra que a informação é importante que ele dormiu com um cowboy? Então, porque durante a manhã o cowboy ele foi falar que ele não aguenta mais dormir com o Pedro. Que o Pedro ele é 220 ligado toda hora, e daí ele não dorme, e é chato pra caralho. E daí a Ana Paula daí começou a falar pro Alberto que o Pedro tá querendo criar narrativa excluído, né? Porque os dois estavam conversando sobre o Pedro. Porque o Alberto falou assim, eu acredito que tão surpreendente que não pode ser natural, não. E daí a Ana Paula falou assim, não é natural, ele tá forçando. Só que a gente não pode excluir. Ele quer criar mal-estar com todo mundo. Ele quer forçar a narrativa de exclusão. E a gente e ele vai ganhar os 5 milhões e meio. A gente não pode excluir ele. Aí o Alberto não concordou, né? Falou assim, não, aí não, né? A gente não precisa ficar fingindo ser amigo dele. E daí a Ana falou o seguinte, cowboy, você sabe da missa metade. Ele veio perguntar o meu posicionamento político. Ele veio dizer que eu fiz trabalho para ele por causa da minha fé que engasgou a ele. E ele veio perguntar do meu posicionamento político o tempo inteiro. Ele tá querendo jogar hate contra mim. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Ele é muito inteligente e quer fazer a narrativa de excluído. Vocês vão dar os 5 milhões e meio na mão dele. E o Alberto falou assim, não, mas o povo tá vendo. Ele tá prejudicando os amigos. Se ele tá indo nessa, o povo não vai comprar essa. E ele tá prejudicando os amigos. A Ana Paula, ela tá com essa ideia do que o Pedro, né, ela tá com muito medo. Ela tá com muito medo de ir num paredão com o Pedro. De verdade, a Ana Paula, ela tá com muito receio. Assim, deve ter sido, né? Deve ter sido um trauma gigantesco pra Ana Paula, né? Da Nádia. Porque acho que é só isso daí que explica. Esse medo todo da Ana Paula aí com o embate no paredão, tudo isso daí se deve quando ela foi na roça, né? Com a Nádia, e ela saiu. Então ela tá com esse medo, ela tá com esse receio de ir com o embate dela no paredão. Ela tá com esse medo. Mesmo ela falando que esse paredão é da Aline. Gente, esse paredão não é da Aline. De verdade, esse paredão não é da Aline. Esse paredão é do
Pedro. O Pedro, ele precisa sair, porque é um cara muito perigoso. É um cara que, se a edição quiser fazer ele de pobre coitado e ele ganhar ou ir para a final do Big Brother, isso daí é muito fácil de acontecer. Então ela deveria parar de ter esse medo e ir de embate com o Pedro, de ir no paredão com o Pedro. Porque eu duvido que o Pedro ele continue. E a Ana, ela continuou falando sobre o Pedro. Você tá achando que ele tá tendo crise de ansiedade? Uma pessoa que tem crise de ansiedade me pergunta 5 vezes sobre o meu posicionamento político? Me chama de bruxa, me chama de macumbeira? Fala que eu fiz trabalho para ele e jogou os cristões contra mim? Ele falou, você sabe que os cristãos não gostam disso. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. E não é para excluir, ele é muito inteligente. Aí o Jonas entrou lá na conversa e falou assim, tudo bem, mas eu acho que ao invés de ganhar 5 milhões de reais, ele vai sair na primeira semana. E a Ana falou assim, claro que não, claro que vai, Ana. Porra, Ana, meu Deus, acorda, Ana. Acorda, Ana Paula. Ele sai com rejeição. É para ele sair nesta primeira semana que o público inteiro tá com ranço dele ter falado diversas vezes que traiu a esposa, dele ter feito inúmeras coisas, dele ter falado sobre a religião sua, Ana. Tu tem que botar esse cara no paredão, meu Deus do céu, não é possível, Ana. Acorda, meu Deus. E daí, no meio dessa conversa toda, aparece o Pedro. E a Ana começou daí e falou assim, eu não quero brincar não, eu quero ganhar esse prêmio, né? Eu não quero brincar de ir no paredão com ele. E daí o Pedro falou assim, não parece que você tá querendo me irritar, talvez, não sei, tá querendo falar de mim? E a Ana falou assim, não, que isso? E a Milena daí entrou na conversa e falou assim, todo mundo aqui quer o prêmio. E o Pedro seguiu falando assim, não precisa gritar, porque vocês estão levantando a voz. E a Milena falou assim, não tô gritando, todo mundo aqui quer o prêmio. Nós não podemos falar que vai te irritar. E daí o Pedro falou assim, ai gente, nossa, aí me deu uma raiva que, meu Deus do céu. Porque este cara, o Pedro, ele começou, né, a Ana Paula começou ali a ter um embatezinho com ele. Começou a perguntar para ele, né, sobre as coisas. E o pessoal falando para ele, né, falando assim, a gente já fez já que precisava, então morreu o assunto e deixa ele. Tá, agora ele vê, talvez é um jogo. E assim, gente, o pessoal tentando ali falar sobre ele, tentando dialogar com Pedro, tentando botar alguma pecinha da cabeça de Pedro para funcionar, e daí ele começa a cantar. Ele começa a falar, o baiano tem o molho. E só isso, ele ficou em looping falando isso. O baiano tem o molho, o baiano tem o molho. Só isso que este cara sabia falar. Só isso que ele sabia repetir. Então ele foge dos embates. Sabe por quê? Para ele se fazer de vítima. Ele não aguenta, ele não sustenta os próprios embates que ele tem. Ele não sustenta. Ele vai lá, instiga a pessoa e daí começa a fazer debochezinho para a pessoa ficar mais irritada. Pra pessoa ir, né? Pra pessoa brigar, gritar com ele e ele se fazer de coitado, ele se fazer de vítima aqui fora. É isso que o Pedro quer. E ele não vai conseguir dessa vez. E ainda sobre o assunto, a Maxiane, que é o bandista, ela falou que ela se sentiu mal sobre o Pedro, sobre ele ter dito ontem o negócio da Ana Paula. Diz a Maxiane o seguinte, ontem ele, né, o Pedro, foi lá no quarto fritar o cérebro da menina. Inclusive, eu me senti muito ofendida, porque ele colocou a minha fé no meio disso, que é, você fez alguma coisa, daí a Ana já cortou já, um trabalho, né? Ele falou com todas as letras, ele falou que eu fiz um trabalho para engasgar ele. E a Maxiane falou assim, eu sou de Umbanda. Então quer dizer que eu faço mal para os outros? As pessoas vão pensar isso, pelo amor de Deus, é loucura. E a Ana, ela seguiu dizendo sobre o Pedro. O Pedro, sabe que o Brasil tá polarizado, que é ano de eleição, ele quer jogar outras coisas. Ele não quer jogar limpo. Ele é um covarde, mas ele não vai ganhar esse jogo. E daí a Sol entrou na discussão, falou assim, mas Ana, presta atenção. Ele falou alguma coisa para você relacionada à religião. Isso daí o povo deve estar comendo ele lá fora. Ele não tem noção. E a Maxiane também tentando também botar ali a cabeça de Ana Paula para funcionar também, para ela ver que este cara vai sair rejeitado, que este cara precisa ir no primeiro paredão.
E a Maxan falou assim, intolerância religiosa é crime. A Sol complementou, ele não tem noção das coisas. Daí a Ana falou assim, tem noção sim, tem noção sim. Vocês estão querendo passar a mão na cabeça de um homem, pai de família? Aí a Sol falou assim, não falei isso, Ana. Não, eu já falei aqui, então é isso. Deixa pra lá. Então as duas tiveram esse atritinho, que a gente já vai falar já mais pra frente, já o que aconteceu. Ai, gente, aí a gente teve o Jonas e a Sarah, que foram falar lá no banheiro lá, que acreditam que o Pedro não tá fazendo personagem. Que ele não tá fazendo personagem. Não é possível, gente. Não é possível que o pessoal ache que ele não tá fazendo personagem. Ainda mais sobre hoje, né? Hoje caiu a máscara dele total. Hoje caiu a máscara de Pedro. Ai, enfim, vamos seguir que a gente teve uma conversa da Ana com o cowboy sobre o próprio Pedro, né? Continuar a conversa sobre o Pedro. E diz a Ana o seguinte, enquanto ele não for excluído, ele não sossega. A gente tem que chamar ele de Pedrinho. A gente tem que fazer abraço coletivo, tem que desmontar a narrativa dele. Hora nenhuma deixa ele sozinho. Tanto que eu nem queria que ele dormisse no seu quarto. Queria que ele voltasse pro quarto dele, para ele se entrosar novamente. Eu não vou perder o prêmio para este homem. E ela continuou. Este menino é inteligente, estrategista. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Você viu lá? Ele entrou, foi provocar. Ah, estão falando de mim? Ele sabe que não era. Você tinha que ver ontem a tia Milena cuidando de Marcelo e ele querendo puxar a briga com ela. Ele quer causar um mal-estar em tudo. Ele pode estar tendo uma crise de ansiedade, pode. Só que não tenho nem como mais ter empatia por esse cara, porque ele me chamou de macumbeira do mal, que engasguei ele e fiz um trabalho. Ai, gente, é isso, né, que Pedro falou. Aí, logo depois, o Pedro, ele foi lá no quarto lá, junto com a Ana Paula, né, a Ana Paula também tava no quarto, e os dois tiveram uma conversinha faiscosa. Porque a Ana Paula falou assim, me conta, Pedro, o que você prefere? Emprego, o engasgo já foi. Qual outro trabalho que eu posso fazer para mostrar meus poderes malignos, hein, Pedrinho? E o Pedro falou assim, não quero falar disso aí. E a Ana continuou, tem medo? Tem medo, Pedro? A Ana, ela vai para provocar, hein? Ela vai para provocar. E o Pedro falou assim, não, eu respeito. E a Ana continuou, mas você viu que é forte, né? Você viu que é forte. E o Pedro falou assim, não tem nada a ver, é coisa minha. E a Ana continuou, mas você vai sentir quando acontecer outra coisa. Aí você me conta se deu certo, tá? Quero saber se meu poder continua bem maligno, se continua bem bruxona, poderosa. Logo depois, logo depois o Pedro foi perguntar ali sobre a bermuda ali dele, ali se ele deveria, qual bermuda que ele deveria ir. E a Ana Paula, ela disse que o Pedro tá apelando para temas sensíveis para as pessoas terem empatia. Diz a Ana Paula o seguinte, o que aconteceu ontem foi tão surreal que só vou votar nele, no Pedro, quando eu achar que é certo. Ele não é minha prioridade agora. Minha prioridade agora é policiar para conviver com ele. E acho que todo mundo deveria fazer isso. Ele tá apelando para problemas que todo mundo tem. Pânico e ansiedade. E que causa empatia. Ele sabe exatamente a hora que ele tem crise. E a Ana Paula, ela continua ainda provocando Pedro. Continua ainda sobre o assunto, que a Ana Paula falou assim, nossa, Pedrinho, atingiu uma inteligência emocional, uma paz, que eu acho que vou virar guru. Vou até criar uma igreja para mim, das bruxonas guru do mal. É sério, não tô brincando não. E o Pedro ali começou a rir, né, da piada da Ana Paula. Falou assim, você se sente uma bruxa, Ana Paula? E daí a Ana Paula respondeu, sempre fui, desde novinha, desde criancinha, já fazia a coleguinha tropeçar, quebrar o braço, e ela continuou. Sempre fui assim, você precisa de ver, as inimigas ficavam tudo careca, caía tudo por causa do feitiço que eu fazia no meu caldeirãozinho. Eu pequenininha, era algum olhar torto para mim e caiu o cabelo, dente. Você tinha que ver as meninas tudo desdentada, tudo banguela. Aí eu fazia ho, 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 ho. E é nesse nível, Pedro. O engasgo foi só para você entender. Ah, gente, a Ana tá entrando na psicológica do Pedro, hein? A Ana tá ali no psicológico do Pedro. Gente, eu tô adorando. Eu, pelo menos, tô amando a Ana Paula, bem debochadona, assim. Bem debochada. Só que ela tem que abrir o olho, né? Ela tem que abrir o olho para ver que o Pedro, ele tem que ir pro paredão. Ele tem que sair. Então, lembra que a gente teve uma discussãozinha ali na cozinha?
entre a Sol e a Ana Paula. Então, elas pediram desculpas ali, se desculparam ali, e tá tudo certo agora entre elas. E vamos pra prova do anjo? Ai, gente, aí a gente chegou no melhor momento, hein? Aí a gente chegou num momento único, que foi na prova do anjo. Essa prova do anjo foi o seguinte, né? Primeiro teve o sorteio, quem ficou de fora, né? Quem ficou para não fazer a prova foi a Jordana. Então a Jordana não pôde fazer a prova. E essa prova funcionava o seguinte, gente. Eles tinham, né? Ia ser em dupla. Então uma parte da dupla iria correr pelo circuito e outra parte da dupla iria ficar dentro da montagem ali. E como é que ia funcionar? A gente tinha pontos específicos no meio desse percurso. Então, tinha um caminho, né? Tinha vários caminhos ali bem estreitos ali pro pessoal andar, que eles chegavam numa espécie de totem. Aí nesse totem tinha umas 6, 7 cartinhas, e você tinha que abrir uma delas, né? Você tinha que ir abrindo as cartinhas para achar um código de barras. Você com o celular, né? A pessoa com o celular tinha que pegar esse código de barra e ler esse código de barra. Lendo esse código de barra, aí a gente vai para a segunda pessoa, que a segunda pessoa vai ouvir, vai falar assim, ó, chocolate tal na prateleira 2. Aí você, né, tinha vários chocolates lá, você pegava o chocolate tal e colocava na coluna 2, colocava lá na prateleira 2. E é isso. Então, uma parte da dupla corria pelo percurso para achar os leitores dos códigos e outra montava ali de acordo com os áudios que ia ouvindo, né? Falando assim, tal chocolate vai nessa coluna, tal chocolate vai na outra. Era assim, uma prova muito simples, né? Muito simples, não é, gente? Não é uma prova muito simples? É uma prova muito simples, mas sabe quem não achou simples? O Pedro! O Pedro não achou simples. Sabe por quê? Ai, gente, não. Ai, meu Deus do céu. Eu vou enlouquecer, tá, com o Pedro. Eu vou enlouquecer com ele. Eu vou enlouquecer, mas ele chegou na prova junto com o PA, né? Porque ele estava fazendo dupla com o PA. Aí o PA ficou na coordenação, né, na corrida do percurso, enquanto o Pedro colocava os chocolates. E o PA, ele dava o start da corrida, dava o start ali do tempo, e o Pedro parava o tempo. E neste momento, quando tem um botão ali pro Pedro, né, o PA, ele dá o start da prova, aperta o botão, e daí ele começa a correr. Começa a correr lá, daí pega lá o chocolate, né? Chocolate charge prateleira 2. Aí era pro Pedro pegar a porra do chocolate charge e colocar na porra da prateleira 2. Sabe o que Pedro fez? Ele não fez isso. Ele perguntou pro PA, pode apertar o botão? Daí o PA falou assim, não aperta. E daí o Pedro, ele dá uma risadinha pra câmera. Ele dá uma risadinha de propósito, tá? De propósito. Ele dá uma risadinha pra câmera e aperta o botão sem colocar nenhum chocolate. Ele aperta o botão e a prova dá por incompleta. Eles são desclassificados da prova. O Pedro fez o PA ser desclassificado da prova junto com ele. Porque o Pedro não entendeu o negócio básico, que era colocar o chocolate na prateleira que falasse o número. Era só isso. Mas Pedro não entendeu. Aí, o Pedro, ele chega cheio de risadinha, ele chega risando, ele chega engraçadinho. Ele chega sorrindo lá no quarto, lá que tava todo mundo, né? Todo mundo que tinha feito a prova vai pro mesmo quarto, então tava um pessoal lá no quarto lá. Aí chegou o PA puto da vida e o Pedro rindo. Assim, era óbvio. Assim, o Pedro, gente, ele tava sorrindo demais. Ele tava muito feliz. Ele tava muito feliz. Porque, sabe por que eu acho que ele fez isso? De propósito, sabe por que eu acho que ele fez isso? Pelo simples fato, porque ele não quer que o PA dê imunidade para ele. Ele não quer. Ele quer ser perseguido pela casa. Ele quer que o pessoal odeie ele e que o pessoal fale mal dele para ele tentar se sair como vítima, para ele tentar se sair como coitado. É isso que o Pedro quer. O Pedro, ele quer isso. Aí, gente, nossa, aí a gente chega lá no quarto. Chega lá no quarto, lá o Pedro cheio de risadinha, né? O PA puto da vida. Aí, ai, gente, o Pedro, ele entrou no quarto, debochando, né?
dizendo que o PA que perdeu a prova. E daí a Aline falou assim, a gente tentou por muito tempo te entender. A gente sentiu coisas boas de você, só que tá complicado, meu amigo. Porque daí o PA, ele explicou toda a situação. Explicou toda a situação lá e o pessoal ficou revoltado com ele. Ficou bem revoltado lá com ele. Porque o Pedro chegou falando assim, você perdeu a prova, homem. Perdeu a prova. E o Paulo, né, o PA, falou o seguinte, o moleque não entendeu, não, tomar no cu. O que aconteceu? Ele apertando o botão que é para apertar quando o chocolate estiver lá nos negócios lá, fomos eliminados. Ele apertou antes. Eu perguntei 10 vezes, você entendeu? E ele disse, sim, entendi. Começou a prova e ele apertou o botão. Aí o Pedro falou assim, começou a prova e eu perguntei, aperta o botão, Pia? Esquece, tá certo. Acontece, mano. E o PA, puta da vida, falou assim, só faz cagada, velho, tá louco. E o Jonas daí entrou na discussão e falou assim, isso não é brincadeira, tem que levar a sério. E o Pedro falou assim, entendi, no debochezinho dele. E a Aline daí começou a falar assim, você fala pro seu amigo na frente de todo mundo que ele perdeu a prova, independente do que tenha acontecido. Você não está tendo uma atitude legal com alguém que está do seu lado. E daí o Pedro começou a falar assim, a culpa foi totalmente minha. Gente, mas começou a jogar a culpa pro PA, tá? Começou a jogar a culpa pro PA. Ele começou. E daí a Aline começou a falar o seguinte, a gente tentou por muito tempo te entender, né, tal. E aí, gente, aí o Jonas falou que tá difícil defender, e o Pedro, ele respondeu, nem eu me entendo às vezes é só falta de sono. Gente, então dorme, homem, dorme, é fácil, pede maracujina lá no confessionário, pede um maracujá, toma e dorme. Muito simples. Mas o Alberto, assim, todo mundo ficou indignado, tá, Pedro? E o Alberto começou a falar o seguinte, o Pedro, é o mais ameaçado, então o mais interessante dessa prova era ele, mais interessado nessa prova era ele. Então, igual eu falo, tem alguma coisa a mais, não é possível, gente. E o Pedro falou assim, não é possível, né? Alguma coisa ele já pescou, né? Não sei, não tô entendendo. Esse Piá é louco, velho. Eu acho que esse Piá é louco. Então, Pedro, gente, ele tentou jogar a culpa pro Piá. Ele tentou colocar a culpa no PA. Gente, não é possível, tá? E o Juliano, ele ficou puto com ele, tá? O Juliano ficou puto com o Pedro. Porque o Juliano falou assim, irmão, eu tô há 7 dias aqui querendo te ajudar. Já falei te amo porque me identifiquei com você. Mas a partir do momento que eu falo com você, você sai e vem aqui na Ana Paula fazer o que você tinha dito que não ia fazer mais, pra mim você tá na maldade. Não só comigo, mas com todo mundo. Você quer foder com todo mundo na minha cabeça. Não quero mais falar com você e me reservo nesse direito. Você tá chapando, tá querendo pagar de excluído enquanto tá todo mundo querendo te ajudar. Isso é muito feio, falta de consideração. E o Pedro falou assim, eu acho que eu tô ficando louco. Gente. Gente, é complicado, tá? Complicado, porque o Pedro, ele ficou ali debochando e teve um momento que foi o ápice para mim. O ápice de Pedro foi agora, tá? Porque o Pedro, ele simplesmente vai lá no banheiro, daí pede ajuda. Ele não sei pra que caralhos que ele tava pedindo ajuda, mas falou assim, vem me ajudar aqui, ninguém foi. Aí ele sai do banheiro, chorando, e daí abre a cama dele, né? Ele pede assim, licença aí. Daí ele levanta a cama dele e começa a pegar as malas dele. Pega ali as malas dele, chorando assim, chorando, o Pedro chorando. Aí, gente, meu Deus. Aí o Pedro, né, fingindo uma crise de ansiedade, ele pega as malas, né, e o pessoal fala assim, você tá passando mal? Você quer que a gente chame atendimento? Você quer ir no confessionário? Você quer pedir alguma coisa? Aí ele para de chorar e começa a rir. Ele fingiu uma crise de ansiedade. Ele fingiu. Não é possível. Não é possível que alguém em sã consciência faz isso. Nossa, não é possível, gente. De verdade mesmo. Não tem como não ficar indignado com isso. Não tem como não ficar emputecido com um cara que fica fingindo.
Se o cara ele fingiu desta vez que teve crise de ansiedade, quem me garante que as outras crises, supostas crises de ansiedade dele, foi verídica? Se dessa vez ele mentiu, para mim, todas as outras também podem ter sido mentira. Supostamente pode ter sido mentira também dele. Só para ele chamar atenção. Só para ele chamar atenção. Só para isso. Ai, gente, não dá para aguentar o Pedro. Não dá. Nossa. Nossa senhora, gente. Não é possível um negócio desse. Não é possível ter alguém gostando do Pedro. O cara ele debochando de pessoas que têm crise de ansiedade, pessoas que realmente sofrem com isso. O Alberto Cowboy até falou até que isso daí é feio, porque isso daí ridiculariza quem de verdade tem esse tipo de doença, para quem de verdade passa mal, tem crise de ansiedade. Ele ridiculariza isso. Ele banaliza isso. Deixa banalizado a crise de ansiedade. E é isso que o Pedro faz. O Pedro ele faz exatamente isso. Ele banaliza a crise de ansiedade. Se desta vez foi mentira, eu não duvido das outras vezes que ele começou a chorar, a andar pela casa, aí o pessoal indo ajudar ele, eu não duvido que tinha sido mentira também. Porque se dessa vez foi mentira, eu coloco em dúvida todas as outras. Todas as outras eu coloco em dúvida. Ai, gente, aí o Juliano daí começou a chorar. Chorou ali o Juliano chorou, tá? Juliano chorou, falou que tá cansado de tentar educar marmanjo, que tem barba, que é pai de família, que vai ter uma filha. Cansou. Juliano também cansou também de suportar o Pedro. Ah, vamos voltar pra prova? Vamos voltar para a prova do Anjo? Porque na prova do Anjo, quem ganhou foi a dupla Sara e o Jonas. Só que como o Anjo tem que ser apenas uma pessoa, tem que ser exclusivamente uma pessoa, eles tiveram que tirar na sorte ali, né? Tinha várias caixinhas e eles deveriam tirar 4 diferentes. Então tinha caixinha do lado A e do lado B. E eles né, tiveram sorteio lá para quem ia pegar as caixinhas do lado A, quem ia pegar as caixinhas do lado B. Tanto as caixinhas do lado A, tanto as caixinhas do lado B tinha a mesma quantidade, né? Então era seis, eu acho, seis caixas que tinha. E no final das contas, o Jonas ele conseguiu achar os quatro chocolates antes. Ele conseguiu achar os 4 chocolates antes, estava por um, tá? Os dois estavam por um chocolate. E o Jonas ele conseguiu, então o Jonas ele é um novo anjo. E desta vez, o anjo da temporada, ao invés de ganhar imunidade, também ganhar, né, ali o poder de imunizar alguém, ganha também 500 estalecas. Então, né, acaba beneficiando muito, muito. E o Jonas ele teve que colocar alguém no monstro, né? Teve que colocar alguém no monstro e colocou no monstro o Marcelo. Então o Marcelo está no monstro. E como é que vai funcionar esse monstro? Esse monstro é do barco furado. Neste monstro, eles deveriam, né, o Marcelo, ele vai ficar dentro de um barco. Aí o Dami vai pegar um balde gigante de água e vai jogar dentro do barco. O Marcelo ele tem um tempo determinado, que está sendo 1 hora por enquanto, né? Está sendo 1 hora para ele tirar toda a água de dentro do barco. E assim, ele recebe os itens mais inusitados possíveis para tirar. Ele já recebeu já medidor, já recebeu já colher, já recebeu já tampa de garrafa, sabe? Tampa de garrafa PET. Então, recebeu e ele tá lá tirando água. Tá lá tirando água e o Marcelo não ficou feliz não. Tá? O Marcelo não ficou feliz de receber o monstro, não gostou de receber o monstro, criticou bastante ali o Jonas, ali chamou o Jonas de planta, né? Não gostou. Ele não gostou, tanto é que o Marcelo ele diz o seguinte, a justificativa dele, né? E que justificativa? Não movimenta, não faz nada, porque a justificativa do Jonas foi bem ruim, foi bem fraquinha, foi que o Jonas ele só falou o seguinte, só, o bebinho, para ele aprender um pouquinho a se comportar nas festas, e acho que ele me deu alvo também. Só acho, né? Só acho. Mas, né, se deu alvo ou não, até o Marcelo até falou assim, tudo é achismo aqui, né? Tudo é achismo. Aí, gente, voltamos, infelizmente, para o assunto. Infelizmente, a gente volta para o assunto de Pedro. Porque tava o Edilson Capetinha,
falando o seguinte: eu gosto do Pedro, independente. O que tá fazendo ou não, tá fazendo não é o que ele tá fazendo, não é problema meu. Dei conselho, ele não ouviu, problema dele. Eu gosto da pessoa. E daí o Capitinho ele continuou falando: é um jogo. Uma coisa é gostar da pessoa, outra coisa é gostar do jogo da pessoa. Eu não gosto de algumas coisas que ele faz, que eu dei uma esculachada nele. Mas tem gente que tá pegando esse hype para dar opinião vazia. Não dá conselho, não fala nada. Aí chega na frente de todo mundo, daí critica o menino. Ah, gente, o Capitinho tá lá defendendo o Pedro. Tá defendendo o Pedro, né? Tá tentando ele defender o Pedro. E, né, enquanto isso, lá na cozinha a gente teve o Babu falando sobre o Pedro. E o Babu ele diz o seguinte: eu vou falar no confessionário, cara. Eu já convivi com isso na minha família. Isso é perigoso, cara. A gente tá dormindo, tem faca aqui, é perigoso. A pessoa tem que ter um equilíbrio. E daí o Alberto falou assim: mas ele não se demonstrou agressivo. E o Babu ele continuou: mas ele não tá respondendo nada com nada. Ele realmente, né, tá falando qualquer coisa. O Pedro, gente, tá num nível ali de loucura que é inacreditável. Ele tá num nível ali, gente, que não dá para entender que ele fala. De verdade mesmo. Porque tem alguns momentos ali que Pedro, ele tá falando, por exemplo, aquela treta lá do quarto lá, né, dele, ele começou a falar o seguinte: ah, é que, gente, agora eu vou explicar. É que lá na casa de vidro, lá, tinha uma moça que tava fazendo Libra, daí eu prometi para ela que eu ia aprender a fazer Libra e tal. Gente, o que isso daí tem a ver com a discussão que tava tendo no quarto? Assim, o cara, ele tá completamente perdido, o cara, ele tá insano. Ele tá numa insanidade que é algo absurdo. Absurdo. E vamos seguir que a gente teve treta, hein? Tivemos treta no quarto. Lá no quarto lá, o quarto do sonho do amor, né? O quarto que fica lá em cima. Porque a Aline, ela se irritou. Uma conversa com a Sol sobre Ana Paula contra o Paredão, né? Porque a Aline tá indo meio que contra os posicionamentos do Pedro. Só que a Sol, ela começou a falar que a Aline estava concordando com as ideias da Ana Paula, né? Tava ali concordando. Daí o Capetinha entrou na conversa, começou a falar assim: a Ana é inteligente, se acha forte. E daí a Sol complementou, né? Isso, ela se acha. Ela fala, eu falei para ela: você participou de outro reality, se acha tanto que saiu. O Capetinha ele continuou. Ela fala que se a Aline fosse inteligente, ela daria a pulseira pro mais fraco. E assim, depois disso, a gente teve, né? Enquanto tava acontecendo essa conversinha no quarto, ainda não aflorava essa conversa. Lá na parte do jardim, o Juliano ele disse com todas as letras que ele vai votar no Pedro. O voto de Juliano vai ser no Pedro. Então, já temos um voto garantido já no Pedro, hein? Já temos já um voto garantido no Pedro. Eu espero que a Ana Paula não faça a cabeça deste moleque para este menino não votar no Pedro. Eu espero de verdade, gente, porque a Ana Paula tá com tanto medo de ir com o Pedro ali na votação, no paredão, que tá toda hora falando que não é para votar no Pedro, que não vai votar no Pedro, que não condiz votar no Pedro. Tem que votar no Pedro. E a Ana Paula, ela tá esquecendo do principal, gente. Uma pessoa vai se salvar deste bate-volta. Uma pessoa vai se salvar. Seja ela, a Aline ou Pedro. Pode acontecer, infelizmente, do Pedro se salvar no bate-volta. Pode acontecer isso. Temos ainda essa possibilidade ainda. Triste, mas temos. E aí vamos pro quarto, porque aí sim a gente começa a tretinha, porque a Aline ela começou a chamar a Ana Paula de cobra, de manipuladora, tal. E aí a Sol começa a falar o seguinte: ele não tá sendo coerente. Você tem que ser coerente com o que fala. E ele falou de religião, né? O Pedro falou de religião. Daí o Capitinho falou assim: você tava lá? E a Sol falou assim: não tava. E o Capitinho continuou: cara, para com isso. Você não fala, você não tava lá, você não viu, não ouviu, e as pessoas te trouxeram. Já viu a regra de fugir do paredão? Vá pro paredão e tente ir com quem é mais fraco que você. Me falaram isso. Não sei como é o Pedro lá fora, eu gosto do Pedro. E se me pegassem o anjo, daria pro Juliano. Se estivesse sozinho, daria pro Pedro, porque gosto dele. Já reclamei do jogo e não quis ouvir. Aí, gente,
Aí a Sol ficou revoltada, tá? A Sol daí ficou revoltada, porque o Capitinha continuou falando, você pode preferir uma pessoa que tenha certeza que está pior do que as duas. E a Sol falou assim, mas a gente tem certeza. É mais uma certeza. O Capitinha continuou defendendo o Pedro. Falando o seguinte, eu tô dizendo que aqui ninguém tem certeza. Você tem certeza de quê? Me dê a opinião do porquê você tem certeza. Não enrola, não. O pessoal falou assim, cara, de tudo que ele falou sobre a religião, e o Capetinha continuou batendo na tecla, você não estava lá para ouvir, você não ouviu. Ai, gente, mas só porque não ouviu, aí não acredita. Aí não pode acreditar no que os outros estão falando. Todo mundo tá falando. Todo mundo sabe que foi falado. É só perguntar para cada um daquele quarto lá, que todo mundo vai responder a mesma coisa. Todo mundo viu a conversa. O PA viu a conversa, que era amigo do Pedro. Todo mundo viu a conversa do Pedro. Mas o Capetinha tá batendo essa tecla do tipo assim, você não tava lá, então não tem como você argumentar. Não tem como você falar que o cara ele falou sobre religião mesmo. E o Capetinha continuou, né? Você acha o Pedro mais fraco daqui? O Juliano falou assim, não tem como saber. O Capetinha continuou. Ela, a Sol, né? Disso que ela sabe, né? Assim, debochando, né? Da Sol, ela sabe. Ela sabe se o Pedro tá fraco ou forte lá fora. E a Sol falou assim, calma aí, Edilson. É minha certeza. Você falou sua certeza. Você fica me colocando por maus lençóis. Eu tenho gratidão por você. Mas assim não, Edilson. Eu falei para você que é minha certeza. Se é certeza dela, é problema deles. Eu não sei o que está acontecendo atrás das câmeras. A minha intuição, eu sei. Você falou, você tem certeza. Não coloque coisa na minha boca. Não vem falar coisas que você me obrigou a falar. E o Alberto Cowboy, ele começou a levantar dúvidas sobre a condição financeira do Pedro. Diz o Cowboy o seguinte, essa era uma troca que queria ter tido com ele, mas não tive. Ele se fala muito nesse estado, mas não vejo isso nele. Ele fala que é ambulante, vende rosa de bar em bar. O cara que vende rosa em bar é um cara batalhador. Teve um dia que eu perguntei, 3 horas da tarde, aonde você estava? E ele falou, eu estava em casa, trabalho à noite. Uma pessoa não sobrevive vendendo só rosa à noite, de bar em bar. Eu acho. Pode ser que venda 300 rosas à noite. E assim, né? Já teve vídeo, já, né? Acharam um vídeo antigo do Pedro falando que ganhava 20 mil por mês. 20 mil. Mas independente do quanto ele ganha. Independente. O problema é ele se fazer de uma pessoa necessitada, sendo que ele não está nessa pobreza, ele não está nessa classe do tipo necessitado ao extremo. Um cara que ganha 20 mil por mês não está necessitado. Não tá. E olha, falando sobre o Pedro, né? Porque hoje é o dia do Pedro, né? O Pedro, ele teve um momento... 3 momentos, tá? 3 momentos seguidos o Pedro teve hoje à noite. O Pedro, ele foi na despensa e ele achou um envelope escrito o nome da Solange. Provavelmente, né? Com remédio, medicação, ou receita para medicação, alguma coisa. Aí o Pedro abriu este envelope. Ele abriu este envelope e foi entregar para a Solange. Ele abriu, viu que tinha dentro e foi entregar para ela. Daí a Solange falou assim, tá com meu nome. Tu que abriu? E daí o Pedro falou assim, eu que abri. E a Solange daí disse assim, mas tem meu nome, hein? Se tem meu nome, não é para abrir. E se fosse um preservativo vaginal, tem o nome da pessoa, é da pessoa. E daí o Pedro falou assim, mas pode ser mal visto, né, tal. Aí a Solange falou assim, é contra a lei, é quase crime. Se tá lacrado, não era para abrir. E a Solange deu um sermão ali nele. Tanto é que o Big Boss também, né, a voz ali que fica ali falando ali, né, dando atenção pro pessoal. O Big Boss falou assim, atenção, Pedro, não mexa nas coisas da despensa. Teve que dar uma chamada no Pedro. E o Pedro, gente, o Pedro também mexeu em roupas íntimas da Jordana para estender, sem a permissão de Jordana. Diz a Jordana o seguinte, ele misturou e tava um negócio verde com o outro. Gente, que loucura! Ele começou a pedir 300 desculpas. E eu falei, eu agradeço a gentileza, mas não te pedi. É roupa íntima minha e não te dei essa liberdade. Que loucura, gente. Tá ficando muito estranho. Não é implicância, é a roupa que eu tava tomando banho. É como pegar sua cueca, sua calcinha e pegou sem me avisar. Tá ficando preocupante. O Pedro, ele pegou as roupas íntimas da Jordana sem a permissão dela, gente. Isso daí é um absurdo.
É um absurdo um homem fazer isso. O cara ele não tem essa liberdade de fazer isso. O cara ele não deveria fazer isso. Mas ele fez. Ele fez. E ainda sobre o Pedro, de novo, ele foi lá na despensa e mexeu no remédio da Ana Paula. E de novo, ele tomou a atenção da produção. De novo, a voz teve que dizer: atenção, Pedro, não mexa nos remédios. Porque os remédios estavam no nome da Ana Paula. O remédio que estava lá na despensa era para Ana Paula, mas o Pedro foi lá mexer. Foi lá cutucar. Não sei para que Pedro foi lá, mas ele foi lá. Ai, gente, não dá. De verdade mesmo, sinceramente, o cara ele quer se fazer muito de louco. Muito de louco. Mas não tem ninguém ali, não tem um Coringa 2.0 para bater de frente com esse louco. Que louco tu bate de frente se tiver um louco e meio. Se tivesse um louco e meio lá, o cara ia se colocar no lugarzinho, ia se comportar bonitinho. Falta alguém, gente, para bater de frente. Mas o pessoal tem esse medo. O pessoal tá com medo de criar um Lucas Penteado 2.0. Tanto é que naquela discussão lá do quarto lá, a Sara, ela ficou defendendo toda hora o Pedro, falando assim, gente, mas a gente não pode excluir ele, a gente não pode deixar ele sozinho, deixar ele triste. Ela está com medo de ter um Lucas Penteado 2.0, onde a casa inteira detona o cara, mas aqui fora o pessoal vê ele com bons olhos. Só que já passou. Já passou o BBB 21 já, Sara. Já passou o BBB 21. Hoje em dia, o Pedro está sendo massacrado aqui fora. Criticado. E o pessoal com medo de botar ele no paredão, de excluir ele. Com medo disso. Não deveriam ter esse medo. Então, assim, de verdade, o Pedro ele precisa ser o primeiro eliminado. Ele precisa ser o primeiro eliminado. Por uma razão. O pessoal lá dentro da casa está com medo de deixar Pedro sozinho para ele não se tornar um campeão, para ele não se tornar, para o público não comprar essa ideia que Pedro é bonzinho, que o Pedro é vitimista, né? Que o Pedro ele está sendo vítima ali do pessoal. Então o pessoal está com medo ali de se jogar, ali, de se expor no jogo, de bater de frente, de ter embate por causa do Pedro. Porque o pessoal não quer deixar o Pedro triste, não quer deixar o Pedro sozinho. Porque se deixar o Pedro sozinho, aí o pessoal tem esse receio, tipo assim, mas o público lá fora lá vai ver com maus olhos, né? Vai ver que a gente tá deixando esse cara de canto, que a gente não tá incluindo ele. Ana Paula tá com esse discurso, Sara tá com esse discurso de medo do Pedro ele se tornar favorito por ele ser excluído. Só que isso daí não tá acontecendo. Então é por isso que o Pedro precisa ir no paredão e ir embora no primeiro paredão. Porque o pessoal tá com medo de se jogar por causa do Pedro. O pessoal tá com medo de se expor, tá com medo de expor as opiniões, porque quer abraçar todo mundo, mesmo o pessoal fazendo mil e uma merda ali dentro, só com medo do público. Pensar outra coisa, do público, imaginar outra situação. O pessoal está com este medo. E vamos do quarto branco, vamos fechar. Vamos fechar que a gente tem um quarto branco. O quarto branco, desta vez, aumentou o número de vagas. Temos 4 vagas para entrar na casa. Vão entrar 4 pessoas do quarto branco. Uma dessas, né, porque são 5, tem 5 até lá. Uma dessas vai embora da casa, vai embora do quarto branco, mas pelo menos vai ganhar 50 mil. Vai ganhar 50 mil. E daí eles colocaram vários potezinhos, né? Vários pedestais, pequenos pedestais ali dentro do quarto branco, onde cada um teve que subir no pedestal. Quem sair, quem tocar na parede, tocar no chão, quem descer deste pedestal, perde a chance de entrar no Big Brother, pelo menos sai com 50 mil. Pelo menos sai com 50 mil quem fizer isso. Então não pode ir no banheiro, não pode... Assim, eles vão receber comida e água ainda por um tempo, ainda vão receber isso, mas não pode cair, não pode sair daí, tá? Assim, é uma prova de resistência praticamente, é uma prova de resistência. A gente já tava encerrando essa gravação já tava acabando já, mas a gente teve o final já do quarto branco. Tivemos já a resposta do quarto branco e quem não irá para o Big Brother, mas ganhou 50 mil, foi a Rafaela.
A Rafaela, ela chegou a desmaiar lá no quarto branco. Desmaiou a Rafaela. Sendo assim, né, a gente tem 4 pessoas que vão entrar no Big Brother 26 oficialmente, né, no elenco, que são Chayane, Matheus, Leandro e Gabriela. Estes são os 4 campeões, né, do quarto branco que estarão oficialmente no Big Brother. Eles estão, né, eles daqui a pouco vão entrar na casa. E a Gabriela até chegou a conversar até com a Chayane até sobre elas serem amigas lá dentro da casa, lá elas pretendem se ajudar, se aliar lá dentro lá. Então a gente já pode esperar já uma amizade entre as duas. Sendo assim, repetindo, a gente já tem já os 4 finalistas, os 4 campeões, né, do quarto branco, que são Chayane, Matheus, Leandro e Gabriela. Eles estão no BBB 26. Esta daí é a novidade que acabou de acontecer. E agora sim, estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre o BBB 26. Se você está nos ouvindo no YouTube, deixa o seu gostei aqui embaixo. E também, né, se você está ouvindo em outras plataformas, ajude a gente compartilhando esse episódio, né? Mande para a pessoa também que está acompanhando o Big Brother, que também está comentando junto com você. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me viu até aqui e tchau!